Bom dia, membros do canal. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje eu convidei um novo amigo aí, o Cleuber Silva, um grande gestor da Vale. Por muitos e muitos anos ele passou aí nessa grande multinacional brasileira e vai agregar com vocês um vasto conhecimento. É com você, Cleuber. André, primeiramente, honrado com o convite de estar aqui, poder falar com o seu público, me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o Cleuber Silva, gente. Hoje eu sou mentor de liderança, mas nem sempre foi assim. O André já falou aí, trabalhei aí, durante 25 anos no mercado industrial. Tem 30 anos, que eu estou no mercado de trabalho. Eu tenho lá um início de office boy, que eu sou muito honrado nesse início, aprendi muita coisa lá. Mas durante 25 anos, André, eu estou aí. Trabalhei, né, na Vale durante 25 anos. Eu comecei lá como eletricista nessa grande multinacional e saí de forma programada, depois de 25 anos de empresa, como executivo da empresa. Então, galguei alguns degraus bem legais lá, né? Fui executivo, fui supervisor de turno, trabalhei durante 6 anos de turno, para a turma que acompanha aí. Talvez tem muita gente que saiba o que é um turno, e tem muita gente que não sabe o que é você cortar um 0 hora aí trabalhando. Fui supervisor de turno, fui supervisor de planejamento, fui gerente de manutenção elétrica, fui gerente de manutenção de planta, né, de processos industriais, e fui executivo de saúde, segurança e meio ambiente. Também acho que é importante, durante paralelo, né, talvez converse um pouco sobre isso, paralelamente eu sou professor universitário há 15 anos, tenho algumas formações, eu tenho uma formação em técnica em elétrica, técnica em eletrônica, engenharia elétrica, e também tenho um mestrado em administração, né, sou uma das referências aí em indústria 4.0 aqui no Brasil. Tenho um mestrado em administração, e a minha defesa de dissertação, o que eu, né, disserto aí durante os últimos anos, é na evolução da indústria 4.0. A inteligência artificial agora está chegando também para mudar. Mas então estou aqui, tá, André, para contribuir, né? Eu falei, hoje eu trabalho, tenho, né, um negócio, uma escola de desenvolvimento de líderes. Eu posso depois contar um pouquinho como que eu fiz essa transição da Vale para um negócio no digital. Tenho aí mais de 2.000 alunos hoje espalhados pelo Brasil, né? Eu sou mentor também de líderes de todas as grandes indústrias do Brasil aqui. Tem um grupo seleto mais voltado aí para diretores, gerentes gerais e coordenadores, mas aí a gente conversa um pouquinho aqui. Essa é uma breve apresentação, mas estou aqui com muita humildade para contribuir e também para aprender, né, com todo o público e aprender com você também, tá bom? É isso aí, Cleuber. Tem uma vasta experiência, a fisionomia jovem, mas com grande carreira aí já, né? Um pouquinho diferente de mim, já que já o cabelo branco já tá aparecendo, como diz meus amigos, é caminhão de cana, né? De usina, já tá judiado já. Cleber, dentro de toda essa experiência aí, bacana a gente falar essa parte de manutenção, né? Nós que estamos trabalhando dentro de indústria, desde a da pequena indústria até a grande, como você, a sua experiência, nós temos grandes dificuldades de mantenimento, de fazer realmente acontecer o que deve ser feito, a dificuldade entre um treinamento da operação, a execução da operação, e isso acaba desgastando o maquinário. Quais foram as suas principais dificuldades dentro desse ramo aí, para a gente aproveitar um pouquinho também da sua primeira experiência de manutenção? Comenta um pouquinho sobre isso para a gente. Ah, o maior prazer. Bom, eu digo, eu faço muito paralelo da manutenção de ativos com a nossa manutenção. Você falou assim, poxa, Cleo, você está parecendo novo aí, mas eu tenho cuidado bastante nesses 25 anos aí, porque, no fundo, ativos são feitos por peças de desgaste e chapas de desgaste, né, André? O detalhe é que nós, seres humanos, as nossas chapas de desgaste, elas não têm reposição. Diferentemente, você pega lá um Haddock, né, uma chapa, e você consegue recompor um ativo industrial. Cara, tem muito orgulho de ter trabalhado na manutenção, né, quase 20 anos, tanto na manutenção elétrica quanto na manutenção mecânica pesada.
E quais são os principais desafios? Quando eu era muito novo, o primeiro ponto, ele é cultural. Existe uma competição, operação e manutenção dentro das indústrias que ela é desnecessária, porque é uma competição onde todo mundo perde. E aí, como eu tive na operação, eu tive na manutenção, então eu tenho propriedade para falar o seguinte: por muitas vezes, por falhas de processo, falhas de comportamento, se sobrecarrega equipamentos e aí vira uma bola de neve para a manutenção, e por muitas vezes também a manutenção que poderia ser muito bem feita. Sabe aqueles 4 parafusos que tem aqui na tampa? E o cara vai e fala assim: eu vou colocar 3 porque é o suficiente. Não é o suficiente. Se foi projetado para 4, tem que ter 4 parafusos naquela tampa, porque aquele pozinho que vai entrando, aquela contaminação que vai entrando no ativo ali devagarzinho, é o que arrebenta o mecânico, é o que arrebenta o soldador. Lá, depois de 1, 2, 3 anos, consecutivamente, arrebenta o supervisor, faz muitos gerentes caírem, gera acidentes. Então, assim, primeiro ponto, cultural. Essa competição, manutenção, operação, eu comecei nela, né? Quando eu comecei como eletricista de turno. Então, a minha cultura, eu aprendi, cara, esses caras só dão trabalho pra gente. Mas quando a gente vai ganhando a maturidade, isso que é o conhecimento proporciona pra gente isso. Eu fiz pós, fiz mestrado, né? Fui me aperfeiçoando nos conceitos de manutenção. Eu comecei a entender, cara, com as minhas equipes de manutenção, nós vamos fazer o nosso melhor trabalho. São 4 parafusos, são 4 parafusos. Cara, se essa interferência aqui, ela é de tantos centes, de tantos milhas, nós vamos chegar lá em tantos milhas. Qual que é o passo a passo de montagem do PRO? Você que é da indústria aeronáutica, eu sempre trabalhei na indústria pesada, e talvez na indústria pesada nós não somos tão detalhistas quanto a indústria aeronáutica, mas eu consegui desenvolver com as minhas equipes um estilo, uma cultura do detalhismo. E aí não é o detalhismo, gente, vamos fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Se tem um procedimento, são 10 passos, nós vamos fazer os 10 passos. E aí a gente entrou para a questão técnica. Dentro da questão técnica, quais são os melhores materiais que eu posso colocar? Quais são as melhores técnicas que eu posso aplicar? Dentro das melhores técnicas, né, de manutenção de ativo. Hoje fala manutenção de ativo, né? Antigamente era manutenção preventiva. Poxa, mas aí começou a surgir a preditiva. Por que não a gente colocar a preditiva? Começamos a colocar a preditiva. Olha, vamos colocar um pouquinho de inteligência na preditiva com inteligência de dados, data driver. Vamos colocar a manutenção preditiva com data driver. Hoje já se fala em inteligência artificial. Cara, vamos colocar a inteligência artificial para ajudar a gente. Então, os maiores desafios cultural da competição e também o técnico, porque eu vejo muito gerente, supervisor, André, reclamando que a pessoa não tem capacitação. Mas será que eles dedicam tempo verdadeiro, né, 1, 2 horas ali, para explicar o cara o PRO passo a passo? Porque tudo é combinado, sabe? Eu sempre, como ele falou, gente, são 10 passos. Ok, vamos fazer? Ok, Cleo, vamos fazer. Aí, quando falhou, eu falei, não foi feito os 10 passos. Qual que era o nosso combinado? Cleo, não foi os 10 passos. E aí, sendo bem honesto, aí vamos para o lado de gestão, né? O cara que muitas vezes não fazia os 10 passos, eu fazia um convite para ele ir para a concorrência. Olha, cara, você não está entendendo, a gente tem vários acordos aqui que tem que ser os 10 passos. Você não quer seguir os 10 passos, então, assim, vai quebrar o ativo da concorrência, porque aqui, cada custo que a gente perde aqui, ele compete com o nosso salário. Cada custo que a gente tem dentro da empresa compete com o nosso salário. E aí eu consegui aplicar, cara, e é muito massa, né, os conceitos assim, de confiabilidade. Tive muitos bons resultados nessa trajetória, e ficar na Vale 25 anos e sair igual eu saí, de forma, né, aposentado, acordado. Hoje, 70% dos meus alunos são funcionários da Vale. Não é fácil, mas eu consegui imprimir um ritmo, sim. Fazer o básico bem feito, com humildade, não sair inventando moda. Muita gente pensa, vamos fazer igual a indústria da aviação. Eu falei, não, gente, não vamos fazer igual eles da cultura, mas o nosso aqui, essa mola tem que ser colocada dessa forma, essa peneira tem que ser dessa forma, esse rolo de um transportador tem que ser correto dessa forma. Passei por crises também, igual se passa, né? Mas consegui imprimir bons ritmos. Então, os mais maiores desafios, cultural e o desafio técnico. O cultural, você faz aliança, operação e manutenção. Cara, o técnico, capacita a equipe, dedica tempo para capacitar a equipe. Se você quiser, você pode até discorrer, eu tenho algumas orientações, né, para pessoal que fala que tem dificuldade de capacitar a equipe, mas a gente pode conversar mais aí para frente. É um grande
um grande dizer aí, viu, Cleo? Como você falou, a questão cultural é muito complexa, né, dentro dessa formação. E assim, quando se trata de empresa grande, ainda dentro de sua vivência, sua programação, ainda a alta liderança apoia isso, né? Há um apoio mais latente em cima de tudo isso. Aí, quando a gente traz para uma realidade, hoje tenho em contato com bastante empresa de médio porte, vim de uma empresa de médio porte também, a gente tem aquela cultura que, às vezes, esse parar para treinar, parar para, né, como você citou, são 10 passos, 10 passos. Tirar aquele estigma, não, só assina esse papelzinho aí, já começa a tocar a máquina, depois amanhã a gente volta com calma aqui treinar você. E esse amanhã nunca chega, e os operadores vão treinando. Nós passamos aí há 2 anos um processo de pandemia, onde um operador, a gente não. Nós precisávamos tocar a fábrica, né, a torto direito, e um operador, às vezes, extremamente especialista naquela máquina, pegava o Covid, e nós tínhamos que continuar trabalhando, então pegava alguém que estava aí no processo de treinamento, falou, mano, vai lá, toca a máquina lá, que a coisa tá fervendo, e aconteceu muito isso. E depois nós tivemos que pagar essa conta, porque realmente muitos maquinários ocorreram, a deterioração, houve própria manutenção, né? Também houve isso, os especialistas em manutenção também foram acometidos com o Covid, a manutenção não foi feita da forma adequada, e aí virou uma bola de neve todo o impacto também nessa área devido à pandemia. A gente acha que foi só o impacto financeiro, só o impacto econômico, mas infelizmente a pandemia impactou tudo, desde o do simples parafuso, como você citou, né? Muitas vezes o eletricista ia lá e fazia manutenção mecânica, o mecânico já aproveitava e fazia eletricista. Eu conheço um pouquinho, então vai lá, encara lá, e tudo isso se acometeu, né? Esse é um ponto, André, que eu sabia que poderia chegar, e a sua audiência pode pensar, poxa, mas na empresa grande é maior. Mas hoje eu mentoro muitos donos de empresas menores, é só rapidinho, né, que eu dei uma dica Uhum. salvadora para isso. Eu não gosto de falar matadora, porque as palavras bélicas me incomodam. Salvadora para isso, cara. E aí eu vou pegar um exemplo de um mentorado meu. Ele comprou um britador, trabalha numa empresa de muito massa, que faz recuperação de rejeitos da indústria de alumínio. Ele comprou um britador, eu falei com ele, fulano, o Cleo não tem capacitação, pandemia, né? Eu falei, cara, tem gente que conhece o trabalho desse britador no Brasil. Paga R$ 10.000 o cara, deixa ele aqui 60 dias, ele vai aceitar, não precisa fazer contrato com empresa grande, não. Aí ele falou assim, não vou fazer isso não. Eu falei, cara, faça. Você vai colocar sua turma para trocar esse britador novo, tem um comissionamento inicial. Falei com ele, faça. Ele foi falando, não vou fazer não, porque, cara, essa máquina se quebrar, ela vai te levar né, uma empresa que fatura 120 milhões no ano, mas, cara, 100 mil é um impacto muito grande para qualquer empresa. Não buscou a tutoria, a máquina quebrou, André. R$ 80.000. Eu falei assim, tá faltando os 10 mil? Ele falou assim, então, e aí, como a gente aprende em grupo dentro da nossa mentoria, né? Quando vem novo, cara, contrata uma tutoria, tem um monte de cara aí que não é empresa, que conhece do equipamento. Se você oferecer ele, cara, eu te dou 5 mil para você acompanhar, e 2 vezes por semana e acompanhar o meu operador lá. O cara vai, porque tem muita gente, André, experiente, que as empresas estão tirando, né? Transformação cultural, não é desculpa da transformação cultural, mas é um vacilo que algumas empresas estão fazendo, porque tem muita gente boa saindo e o conhecimento vai embora. Cara, aproveita, traga essas pessoas, coloca ali do lado do seu operador, e você pode oferecer algo que é interessante para essa pessoa. Essa pessoa não está acostumada a ganhar 5 mil, 10 mil. Faço, olha, acompanha esse cara para mim, que 90 dias, vindo 2 vezes por semana, é uma orientação que eu faço para quem tem empresas menores, entendeu? E precisa acelerar, de repente, o desenvolvimento ali. Monta um programa de tutoria, traz alguém que é experiente no mercado, que não precisa ser o bam, porque tem muita gente famosa, né? Cara, mas tem muita gente boa, que conhece, que vai ajudar o cara que é pequeno, que é menor, né? Apesar de ter empresas milionárias também, vai ajudar para passar essa fase. Em 2008, eu vivi uma crise muito grande. Se eu tivesse tido essa orientação, eu não teria levado quase 2 anos para recuperar os ativos, que eu também entrei nessa mesma situação. Eu falei com você, não é só mar de rosas, né? 2008, você deve lembrar, a crise de 2008, cara,
Cara, ficamos sem dar manutenção correta durante 6 meses, um ano, por causa da crise. Quando eu voltei, eu fiquei 2 anos para recuperar. Então, tutoria, coloca um cara fera, aposentado, um senhorzinho lá, para acompanhar seu cara, que vai ajudar a acelerar o desenvolvimento do seu mecânico, do seu eletricista, do seu montador, do seu vulcanizador. Não podia deixar de deixar essa contribuição aqui. Para trazer também dentro dessa linha de raciocínio que você citou, eu passei uma experiência pessoal, Cleber, dentro de uma readequação de quadro, nós desligamos um coordenador de grupo que era aposentado, né? Dentro dessa um reajuste de quadro, tal, pegamos vários aposentados, fizemos uma adequação, né? E era um setor de fundição, né? De placas de chumbo. E o indivíduo, o líder dele mais próximo, que estava mais bem treinado, estava tocando tranquilo, treinando o restante da equipe. De repente, acometeu um acidente de trânsito e esse rapaz faleceu. Então, nós perdemos, em questão de 30 dias, o profissional que era o gestor da área. De repente, o cara que foi treinado, tudo por ele, também acabou um acidente, né? Veio a falecer. E nós ficamos sem mão de obra. Como a gente sofreu, daí Para o negócio. foram 40 dias, Cleo, para a gente recuperar, conseguir achar no mercado um cara que tivesse a experiência, a expertise desse tipo de segmento. É como você falou, às vezes compensa trazer um cara aí por 20 dias, pagar uma grana para ele, falar, vem cá, dá uma acompanhada, tal. E realmente foi uma dica legal aí, né? E que muitas empresas não fazem, acabam, né, decidindo por meter a cara, né, e fazer, e depois colhem um mau resultado lá na frente. Uma boa dica aí para os novos gestores que estão assistindo o vídeo e também para os experientes também, que provavelmente não agem dessa forma, né? Massa. É isso aí. Para entrar nos finalmente aqui do vídeo, Kleber, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa nova empreitada sua, nova, mas já há algum tempo já, né? Essa parte de treinamento, mentoria, um pouco dessa sua capacitação no mestrado, né? Que você disse muito interessante, parte da indústria 4.0. Eu fiz uma entrevista na segunda-feira com um amigo meu, que ele é PhD na parte de desenvolvimento, né, de inteligência artificial aqui na cidade de Bauru, né? Até depois eu posso passar o contato para ele, se houver interesse, até para Lógico, trocar lógico. informação, tudo. É um cara muito inteligente, muito perspicaz. Ele estava me contando a parte até do desenvolvimento de técnicas, né, de inteligência artificial, que busca, através dos algoritmos, o conhecimento da natureza, trazer para os algoritmos, por exemplo, como que a formiga faz? A formiga faz esse caminho sempre, o passarinho faz sempre. Então, essa inteligência da natureza trazida para um algoritmo e ele ajudar nas indústrias, né? Muito, muito interessante mesmo. Aí para nós finalizarmos o videozinho, aí você comentar um pouquinho disso aí para nós. Tô falando, eu acredito muito no bioconhecimento, né? Eu também estudo, não nesse nível de profundidade, porque os padrões da natureza dos animais é muito interessante para você trazer para a sua linha de gestão. Então, eu sempre estudei, né, como que funciona ali a comunidade das formigas, as comunidades das abelhas, como que a cadeia alimentar se defende. Eu gosto muito de trazer esses conceitos para a gestão também. Falando um pouco, né, desse momento, André, talvez eu tenha que falar um pouquinho como que assim surgiu a transição, né? Eu falei que comecei a trabalhar aí em 1996 e saí em 2021 da Vale, 25 anos, né? E cara, e assim, os primeiros 6 anos da minha carreira não aconteceu nada diferente, sabe? Não evoluí, não cresci nada, ficava sempre esperando alguma coisa cair do céu ali da empresa, até que tomei uma decisão, cara, e fui para uma promoção onde eu dobrei o meu salário dentro da Vale. Impressionante, eu dobrei o salário da minha dentro da Vale,
2 anos depois, eu estava endividado, altamente endividado. Quando eu ganhava menos, eu era mais controlado, eu dobrei o salário, passei a ser técnico, né? Saí de eletricista. E isso era 2002, cara. Eu lembro de 2002, eu, na cidade de Mariana, eu trabalho no interior de Minas, na cidade de Mariana, cidade histórica, do lado ali de Ouro Preto. Cara, eu não tinha R$ 1 nem para colocar comida em casa, cara. Eu pensava, gente, como é que um funcionário da Vale, que ganha bem, mas é normal em várias empresas do Brasil, né? Descontrole financeiro, cara. Cara, ali eu tomei uma decisão, falei, olha, isso não pode ser assim mais. Eu li um livro, eu já era casado, né? Já tinha um filho já, com a minha esposa, com a Dirce, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Até aí de São Paulo, né? Gustavo Cerbasi é conterrâneo seu. Cara, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e comecei, falei, eu vou fazer esse negócio, cara, e vou virar essa minha vida. Não vou ser um cara quebrado mais, não. Eu sou um case de sucesso, né, do Gustavo Cerbasi. 2002, anota aí, 2002. Cara, aí comecei a planejar financeiramente, só paguei a minha dívida em 2007. 5 anos pagando a dívida, e 2007 culminou também com a minha formatura para engenharia. Só que nesse caminho eu aprendi a planejar. Eu sou muito conhecido pela minha capacidade de planejamento, de organização, de rotina. Tudo meu é horário certinho. Eu gosto de planejar viagem, adoro. Mas enfim, nessa história, André, eu planejei a minha carreira. Eu fui estabelecer uma meta para mim. Falei, cara, eu vou ficar na indústria 25 anos ou até atingir tantos milhões de reais na minha líquido na minha conta. E em 2018, a gente está falando de 2007, né, 11 anos depois, 2018, eu atingi a minha meta financeira. Eu tinha 22 anos de Vale. E o RH ficava ouvindo eu falar, meus pais, falavam, esse cara tá contando história. Cara, em 2018 eu falei com o RH, estou preparando, vou sair da Vale agora em 2019. Que isso, Cleo? Está ascendendo, cara, é gerente da usina, batendo recorde, 36 meses sem acidentes, numa planta industrial com mais de 4 mil pessoas, sob sua responsabilidade. Eu falei, eu vou preparar para sair. Eu falei para vocês que eu tinha um plano. Cara, em 2019 aconteceu, no início de janeiro aconteceu o Brumadinho. E eu já me preparava para sair, né, e para montar um negócio, eu queria ser professor universitário. Contudo, quando aconteceu isso, eu pensei assim, cara, eu saí de eletricista e cheguei a gerente de planta, né, um gerente da maior usina, né, da maior usina de concentração de minério da Vale. Assim, sair agora, a galera vai falar assim, pior momento da empresa, né? Pior momento da Vale. Sair agora, o pessoal fala assim, engraçado, o Kleber fica falando pra gente ser inspirador, ser um gestor que cuida de si, né? Eu cuido muito de mim, cuida da pessoa, mas no principal momento que a gente precisou dele, ele saiu. E aí resolvi ficar mais 3 anos, né? Então a gente fez a transição aí do que aconteceu até hoje, da volta de Brumadinho. Fiquei 19, 20, 21. No final de 21 eu cumpri ali e saí. E aí, cara, eu já tinha, ao invés de dar aula, antes eu pensava em dar aula, comecei a acelerar esse negócio meu aqui em 2017. Na hora que eu assustei, eu já tinha 500 alunos. Não percebi, eu já tinha 500 alunos na Hotmart. E aí comecei a investir mais. Procurei mentoria, né? Eu faço mentoria como principal mentor aí do Brasil, o Dr. Damásio, e montei o meu negócio de mentoria. Hoje eu estou num nível mais, pensar assim, quais são os seus sonhos? Né? Quando a gente pensa assim na pirâmide de Maslow, o pessoal pode perguntar assim, qual que é seu sonho? Cleo? Cara, eu atingi lá no topo da pirâmide de Maslow, eu estou muito no campo do propósito, né? Financeiramente, talvez não tenha assim um desafio mais. Mas eu coloquei, André, comigo que eu quero formar 2.000 líderes inspiradores nos próximos 5 anos. No primeiro ano já foram 150. Até agora, a gente vai fechar o terceiro trimestre, já foram mais 50. Então, a gente está num ritmo aí de 20, né? 20 líderes, vamos fechar 20 líderes por mês. Passando aqui nas minhas mentorias, cara. E o que, que eu trago do conceito que você perguntou da indústria 4.0? Isso é muito importante. A indústria 4.0, cara, ela foi falada pela primeira vez em 2011, na feira de Hannover, na Alemanha. E o Brasil ainda não explorou todas as possibilidades, né, e oportunidades que a indústria 4.0 tem para fazer acontecer. Cara, muita coisa ainda de novos materiais para rolar, muita coisa ainda que pode ser colocada da robótica, muita coisa da inteligência artificial, que está muito voltada para o campo da comunicação, que pode ir lá para dentro. Então, são campos que você pode trabalhar, principalmente novos materiais, robótica, inteligência artificial, muito voltado para quê? Né? Para aumentar a produtividade dentro das indústrias,
para tirar o homem do risco de atividades muito perigosas aí dentro da empresa, e também, né, para fazer empresas melhores. A gig economy, muita gente fica incomodada com a gig economy, que é a uberização, né? Tudo hoje a gente pode entregar em serviços. E eu vejo também muita indústria caminhando para algo como e-service, né? Algo como serviço. Já tem CEO, eu recebo propostas, para você ter ideia, para mim ser diretor, gerente de empresa. Não, gente, eu tenho um negócio de mentoria, né? E aí tem gente que não, fica temporariamente como diretor aqui na nossa empresa, já tem CEO, diretores, gerentes oferecendo serviço temporário, tem muito conhecimento. Então, assim, são todas as nuances que vêm da quarta revolução industrial que a gente não explorou, né? A gente pode marcar um outro bate-papo para falar exclusivamente, que é um tema que eu adoro. Pesquiso ele há 10 anos, publico ele há 10 anos, ensino os meus mentorados, né, há 10 anos, dentro de outros temas importantes que tem hoje, a diversidade, a inclusão é muito importante, a segurança psicológica dentro das empresas é muito importante, e a indústria 4.0 ainda é um campo não totalmente inexplorado, com uma gama de possibilidades para os gestores aí industriais, os alunos de administração, os alunos de engenharia. Eu faria a dissertação de mestrado num desses três campos hoje, né? Indústria 4.0, segurança psicológica, a inteligência artificial. Cara, é garantia que o cara vai conseguir um empregaço aí dentro das empresas, porque eles estão procurando desesperadamente soluções para esse campo. Muito bacana, realmente. São assuntos que vêm à monta hoje em dia, né? Muito latente. Esse negócio da segurança psicológica é algo que, depois de todo, comentamos da pandemia, muitos gestores, muitos executivos, né, foram acometidos por questões psicológicas, né? E eu sou um caso disso, que acabei também fazendo um planejamento de desaceleração, né, de tirar o pé mesmo, sair da empresa em virtude de tudo que eu passei, do burnout e tal, condições de extremo estresse, assim, onde eu pensei um pouco mais a questão de saúde, né, tirei um pouco o pé da questão da hiperespecialização, né, para pensar um pouco do lado de saúde, família. Mas é um assunto muito bacana, realmente. Estendo o convite, né? Se tiver disponibilidade, eu sei que sua agenda é tomada aí, será muito bem-vindo novamente para a gente fazer esse bate-papo, e aí a gente vai agendando aí. Beleza? Lógico, pode contar comigo sempre, André. Você está desenvolvendo, né? Eu acredito muito nisso que você está fazendo aqui, cara, porque isso aqui, eu, durante 25 anos, eu trabalhei dentro de uma empresa e meu mundo era a Vale. Quando eu comecei a descobrir nos últimos 5 anos esse mundo, cara, eu descobri que eu não falava mais para 200, 300, 400 líderes, cara. Eu posso alcançar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Isso que você está fazendo é muito legal, entendeu? Então, a gente precisa trazer pessoas com esse tipo de experiência, trazer esse mundo, porque no digital tem muita gente top para ajudar, e lá nas indústrias, nas empresas, tem muita gente top para ajudar. Se a gente construir um mundo mais colaborativo, né? Eu gosto muito, eu leio algumas vezes o livro Dar e Receber, do Adam Grant, um grande pensador contemporâneo aí de gestão, né? O Give and Take. E hoje, cara, quanto mais colaborativo a gente for, a gente vai construir, porque o desafio das empresas vai ser que está sendo cada vez maior. E tem um monte de solução pronta aí que a gente não precisa inventar a roda, não, né? Um pouco Sim. mais de simplicidade, então acredito. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Conte sempre comigo aqui no que você precisar, a sua audiência também no que a gente precisar. Deixo aí os meus contatos, né, as minhas redes sociais, @Silva Kleuber, @Kleuber Silva. Se buscar no YouTube aí, vai ser a primeira. E se me buscar no chat GPT, eu já estou lá também, né? Vai ser a primeira coisa que vai aparecer aí. Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer conexão poderosa que a sua audiência você queira fazer, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Tenha uma ótima semana e sucesso aí na sua jornada. É isso aí. Obrigadão, Cleber.